Olá, meus amores, tudo bem? Espero que esteja tudo em paz, que vocês estejam em casa, para que a gente possa combater esses males que estão aparecendo e voltar à nossa rotina normal, né? De estudo na escola, morrendo de saudade de vocês. E hoje, 7º ano, com relação à redação, vamos estudar o gênero textual chamado crônica, certo? Então, para iniciar, o que é crônica? Crônica nada mais é que um relato do teu cotidiano, certo? Que ele pode ser, sim, vinculado na imprensa, com relação a revistas e jornais, certo? Qual a finalidade desse gênero? Agradar aos leitores dentro de um mesmo espaço e localização, certo? Criando, assim, um aspecto de familiaridade entre o escritor e aquele que vai ler aquela determinada crônica, certo? Então, crônica resume-se basicamente nisso. A palavra crônica, ela vem do latim, que significa da era cristã, início da era cristã, certo? O que seria isso? O relato de acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, começo, meio e fim, certo? A narração, história segundo a ordem que sucedem no tempo, tá? E, portanto, é um breve registro de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais, certo? E aí ela recebeu o nome de crônica jornalística, certo? Vamos já chegar lá. Uma das características da crônica ele é um texto, ele é primordialmente um texto onde ele é publicado no jornal, certo? Ou seja, há semelhanças entre a crônica e um texto informativo, certo? Há uma semelhança, porque a crônica não deixa de ser uma informação, né? Todo e qualquer texto não deixa de ter informações, certo? E assim, o cronista, ele se inspira muito nos acontecimentos que acontecem no dia a dia, nos acontecimentos diários, certo? Essa é a diferença, essa é a base da crônica, certo? Se remeter aos acontecimentos diários. Outra coisa, o cronista, ele dá às crônicas um toque próprio, diferenciado, certo? Onde dentro dessa crônica ele pode colocar elementos como ficção, fantasia, imaginação, ou seja, você pode usar e abusar da sua criatividade. Um exemplo disso é as Crônicas de Nárnia. Muito bom, né? Onde ele faz uma mistura do real e da fantasia. Outra coisa, a gente também, com tudo isso, nós podemos dizer que a crônica, ela situa-se entre o jornalismo e a literatura, que é muito importante, tá? Na maioria dos casos, com relação à crônica, ele é um texto curto, ele não se estende muito e ele é narrado em primeira pessoa, certo? Ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor, certo? Ele está interagindo com o leitor, certo? Geralmente, ele é narrado em primeira pessoa, porque você está narrando, você está escrevendo relatos do dia a dia que já aconteceu. Ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras em que você utiliza no seu texto, no qual vai ser produzido ou que você já produziu, ele está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo, mediante a determinado assunto no qual ele escolheu para escrever, certo? Então, não sei se vocês se recordam do texto que nós lemos em sala de aula, No Meu Tempo. Ele é uma crônica humorista, certo? Então, ele relata acontecimentos do dia a dia na escola, mas especificamente, assim, bem específico dentro da sala de aula, né? Não sei se vocês lembram desse texto, eu acho que sim, que vocês riram bastante por ser muito engraçado. Geralmente as crônicas apresentam uma linguagem mais simples, espontânea, certo? Situada entre a linguagem oral e literária. Quando eu digo uma linguagem mais simples, uma linguagem mais espontânea, certo? Não vamos confundir com as palavras de baixo calão, né? Umas gírias
pesadas, nada do tipo, tá? Então, quando eu disse uma linguagem mais simples, é uma linguagem mais fácil de você entender o que está sendo transmitido na crônica. Nós também temos a narração histórica, tá? Pela ordem do tempo em que se deram os fatos, tá? Na crônica tem muito isso, a questão dos fatos cronológicos, certo? Outra coisa especial que nós temos, como já foi dito, né? Que é um pequeno conto baseado em algo do cotidiano. Você vai contar algo que aconteceu. Vamos supor que você está na escola e aí você vai para casa, no meio do caminho algo acontece, né? Vamos supor que você recebe a notícia pelo jornal, você gosta muito de ler jornal ou até a própria rádio que você ganhou na loteria. Vamos supor, né? Então, você vai narrar esse dia maravilhoso que aconteceu na sua vida. Quando você narra, quando você conta, principalmente em primeira pessoa, porque você vai narrar o que aconteceu com você interagindo com outra pessoa que vai ler, então, você está narrando em primeira pessoa, tá? E aí, você vai abordar algo importante que aconteceu com você naquele dia específico, tá? Normalmente, ele possui uma crítica também indireta. Não é muito indireto, vai indireta, certo? Fica entre linhas justamente isso. A crônica, muitas vezes, vem escrita em tom humorístico. Foi o que nós falamos agora recentemente, foi o texto No Meu Tempo, que nós lemos, né? Onde ele descreve a sala de aula no qual ele convive, né? Que ele está todos os dias, né? Então, um dos cronistas fabulosos, sensacionais, que não poderíamos deixar de destacar, principalmente na crônica humorística, é Fernando Sabino, Milor Fernandes, certo? Eles são fantásticos. Pesquisem sobre eles, vejam todas as informações que vocês tiverem, pesquisem textos nos quais eles escreveram, vocês vão adorar. São ótimos. Dentre as crônicas que nós já citamos e falamos definições e suas características, dentre elas nós vamos começar com a crônica narrativa, certo? Tem por eixo uma história que se aproxima de um conto, certo? Ele pode ser narrado tanto em primeira quanto na terceira pessoa, certo? Já disse, crônica narrativa. Nós temos também um texto lírico, que seria isso, um texto poético, certo? Comprometido com fatos do cotidiano, certo? Em vez de ser um texto comum, normal, parágrafo, você pode fazer um texto lírico, um texto poético, certo? Ou mesmo em prosa. A crônica humorística, no caso que nós já falamos, que apresenta uma visão irônica, cômica é engraçada dos fatos, certo? É sensacional, é maravilhosa essas crônicas. Nós temos também o que nós chamamos de crônica reflexiva. Ou seja, já diz, o próprio nome já diz, a gente faz uma reflexão filosófica sobre vários assuntos nos quais são abordados, certo? Ela apresenta uma reflexão de alcance mais geral, de um modo geral, partindo de um fato particular. Ele parte de um fato bem particular para fazer uma reflexão de um alcance mais geral, certo? Bem bacana essa crônica reflexiva. Nós temos aqui um texto, A Bola, certo? E aí, esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo, certo? Para vocês perceberem essa questão. Diz o seguinte: a bola, o pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentir ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando não gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa.
Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O quê? Controla? Chuta? Ah, então é uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando com os controles de um videogame. Algo chamado de Monster Ball, em que times monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação, raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé. Como antigamente chamou o garoto. Filho, olha. O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez o manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo, certo? Então, assim, pesquisem o texto A Bola, retire deles as características da crônica e, principalmente, que tipo de crônica ela se enquadra, tá? E aí você vai justificar a sua escolha, tá bom? Então, assim, gente, recapitulando, quero que vocês tenham em mente que crônica nada mais não é nada difícil, nada mais é que um relato do teu dia a dia, do cotidiano, de algo ou alguma coisa, tá? E dentro da crônica podem ser apenas fatos reais, como eu posso fazer a minha imaginação fluir, porque na crônica eu tenho também a liberdade de colocar algo fictício, algo que não existe, mas que é fruto da minha imaginação, para ficar mais atraente, atrativo, mas isso vai depender muito do que está sendo pedido para vocês, tá? Então, crônica, relato do cotidiano, lembrando que você não está escrevendo somente para você, quando você escreve, você está escrevendo para outra pessoa, porque, como foi dito, você tem que interagir com as pessoas que estão lendo. As pessoas que leem têm que ter uma familiaridade com esse texto, igual no meu tempo, onde ele caracteriza a sala de aula, certo? Os diversos tipos de aluno que pertencem àquela sala de aula na qual ele frequenta. Então, foi legal? Foi engraçado? Por quê? Porque ele retratou a realidade. Ele escreveu a realidade. Por isso que se tornou atrativo para as pessoas que estavam lendo, certo? Então, é uma crônica que traz informações. Todo o texto ele traz informações, são relatos, acontecimentos diários, que não deixa de ser uma crônica, certo? Não se esqueça que a crônica é algo bem particular, um toque próprio, mas levando o leitor a se interessar por aquilo que escreveu, certo? É um toque próprio, particular, mas de interesse de quem vai ler, do público que vai ler, certo? Lembrando, só para recapitular os tipos de crônica que nós temos, tá? Crônica narrativa, lírica, humorística, reflexiva, certo? E de antemão, agradeço. A gente se vê brevemente, se Deus quiser. Um beijo
e até mais.